Uma jovem e um contrato de 7 dias, que comprou não apenas sua pureza, mas sua alma. Na primeira noite, ele chorou ao tocá-la como se fosse seu único remédio. E ela viu o homem mais temido do país chorar por amor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o cheiro do desinfetante hospitalar ainda grudava na pele de Camila quando ela desceu as escadas do Hospital das Clínicas em São Paulo, carregando nas costas o peso de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O envelope branco em suas mãos tremia junto com seus dedos gelados, e dentro dele estava a resposta para o desespero que a corroía há semanas. R$200 mil. Era o valor que precisava para salvar a vida de Gabriel, seu irmão de 16 anos, que nascera com uma cardiopatia congênita grave e agora estava na fila do Sistema Único de Saúde, esperando uma cirurgia que talvez nunca chegasse a tempo. Aos 21 anos, Camila Silva jamais imaginou que sua beleza pudesse ser moeda de troca. Filha de uma faxineira que morreu de câncer quando ela tinha 17 anos, criada na periferia de Cidade Tiradentes, ela conhecia a dureza da vida desde criança. Mas conhecia também a força que vinha do amor incondicional por Gabriel, o menino de olhos grandes e sorriso frágil que era sua única família no mundo. Quando os médicos disseram que ele não aguentaria mais 3 meses sem a cirurgia, ela soube que faria qualquer coisa para salvá-lo. Foi então que Marina, uma conhecida que trabalhava como garota de programa para homens ricos, lhe contou sobre Lorenzo Ferraz, um magnata do setor portuário que controlava metade das exportações do Porto de Santos, dono de uma fortuna construída sobre gerações de negócios que transitavam entre o legal e o questionável. Marina explicou que ele às vezes oferecia contratos específicos para mulheres jovens e bonitas, contratos que envolviam companhia exclusiva por períodos determinados, sempre com regras claras e pagamentos generosos. O encontro foi marcado num restaurante discreto nos Jardins. Camila chegou nervosa, vestindo o único vestido decente que possuía, um preto simples que havia sido de sua mãe. Lorenzo Ferraz a esperava numa mesa reservada nos fundos, e quando ela o viu pela primeira vez, sentiu o estômago revirar. Não, era apenas a imponência física que impressionava, mas algo mais profundo e perturbador em seus olhos cinzentos. Ele tinha cerca de 35 anos, cabelos negros penteados para trás, uma barba bem feita que realçava a mandíbula forte e usava um terno que provavelmente custava mais que o salário anual que ela ganhava como atendente de lanchonete. Durante toda a conversa, ele foi direto e frio. Explicou que precisava de uma companhia feminina para 7 dias específicos, durante os quais ela deveria estar disponível 24 horas por dia para acompanhá-lo em compromissos sociais e privados. As regras eram claras: obediência absoluta, discrição total e nenhum contato com o mundo exterior durante o período. Em troca, ela receberia R$200 mil, transferidos no primeiro dia do contrato. Camila sentiu as mãos suarem quando ele deslizou o contrato pela mesa. As palavras pareciam dançar no papel enquanto ela tentava processar a magnitude do que estava prestes a fazer. Ela pensou em Gabriel, na forma como ele sorria mesmo quando a dor no peito o deixava sem ar, na maneira como ele segurava sua mão e dizia que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que ela estava mentindo quando repetia as mesmas palavras de volta. Quando assinou o documento, Lorenzo a observou com uma intensidade que a fez se sentir completamente nua, mesmo estando totalmente vestida. Ele explicou que um carro a buscaria na sexta-feira às 8 da noite, em frente ao hospital, e que ela deveria levar apenas uma mala pequena com itens pessoais. Todo o resto seria providenciado por ele. Os 3 dias que se seguiram passaram como um borrão de ansiedade e preparação. Camila conseguiu autorização médica para a cirurgia de Gabriel. Mentiu para as poucas amigas que tinha sobre o dinheiro, dizendo que havia ganhado na loteria, e passou horas olhando seu reflexo no espelho, tentando se convencer de que era forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir. Na sexta-feira, quando o Mercedes preto parou em frente ao hospital, Camila sentiu as pernas bambearem. O motorista,
Um homem maduro, de aparência respeitosa, desceu e abriu a porta traseira, sem dizer uma palavra. Ela entrou no carro com a sensação de estar atravessando um portal para outro universo, um lugar onde as regras que conhecia não se aplicavam mais. Durante o trajeto pelas ruas de São Paulo, ela observou a cidade se transformar ao redor dela. Saíram da região central, passaram pelos bairros nobres e, finalmente, chegaram a um portão imponente em Alto de Pinheiros. A mansão que se revelou por trás dos muros altos era como algo saído de um filme, com jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e uma arquitetura que misturava o clássico com o moderno de forma impressionante. Lorenzo a esperava, na entrada principal, vestindo uma camisa social branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos marcados por tatuagens discretas, mas elaboradas. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça, pegou sua mala e a conduziu para dentro da casa sem cerimônia. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Mármore, cristal e madeira nobre se combinavam em ambientes amplos e sofisticados, decorados com obras de arte que Camila só havia visto em livros. Ele a levou diretamente para o quarto onde ela ficaria, uma suíte espaçosa com vista para os jardins, mobiliada com luxo discreto, mas evidente. Foi ali, parada no meio daquele quarto que era maior que o apartamento onde morava com Gabriel, que Camila finalmente compreendeu a real dimensão do abismo social que separava seu mundo do de Lorenzo Ferraz. E foi ali também que ela jurou para si mesma que não importasse o que acontecesse nos próximos 7 dias, sairia dali com sua dignidade intacta e o dinheiro necessário para salvar a vida de seu irmão. Na primeira noite, Camila mal conseguiu dormir. O quarto era silencioso demais, luxuoso demais, e ela se sentia como uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia. Pela manhã, uma mulher elegante de meia-idade chamada Beatriz apareceu em seu quarto carregando várias sacolas de lojas caras. Explicou que era a governanta da casa e que Lorenzo havia instruído que Camila fosse preparada adequadamente para os compromissos que teriam. As roupas eram lindas, mas Camila se sentia como uma boneca sendo vestida. Vestidos de grife, sapatos, que custavam mais que seu salário mensal, joias delicadas que brilhavam contra sua pele morena. Beatriz a maquiou com mãos hábeis, transformando sua beleza natural em algo mais sofisticado, mais adequado ao ambiente em que agora se encontrava. O primeiro compromisso foi um almoço de negócios em um restaurante 5 estrelas no Itaim, Bibi. Lorenzo apareceu impecável em um terno cinza escuro, e quando seus olhos se encontraram, Camila sentiu um arrepio que não conseguiu classificar como medo ou atração. Ele a cumprimentou formalmente, mas sua mão na cintura dela quando a guiou até o carro era possessiva, quase proprietária. Durante o almoço, Camila permaneceu em silêncio enquanto Lorenzo discutia contratos de exportação com 2 homens, mais velhos. Ela notou como ele comandava a mesa, como sua presença dominava o ambiente mesmo quando falava baixo. Havia algo magneticamente perigoso nele, uma energia contida que parecia prestes a explodir a qualquer momento. Quando um dos homens fez um comentário insinuante sobre sua beleza, perguntando se ela estava disponível para outros arranjos, Camila viu os olhos de Lorenzo escurecerem. Sua resposta foi um sorriso frio e uma frase que cortou o ar como uma lâmina. Ela é minha, completamente minha, e eu não divido o que é meu. A forma como ele disse aquelas palavras fez o sangue de Camila gelar e ferver ao mesmo tempo. Havia uma intensidade possessiva em sua voz que a assustava, mas também despertava algo primitivo dentro dela que ela não sabia que existia. Depois do almoço, ele a levou para conhecer seus escritórios no centro da cidade. O prédio era moderno e imponente, e quando entraram no elevador privativo que levava ao último andar, Camila sentiu o espaço ficar carregado de tensão. Lorenzo a observava pelo reflexo no metal polido, e ela podia sentir o peso de seu olhar em cada centímetro de sua pele. O escritório dele era uma declaração de poder. Vidro do chão ao teto oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, e a decoração minimalista mas cara
Falava de alguém que não precisava ostentar para impressionar. Ele a fez sentar em um sofá de couro enquanto atendia algumas ligações, e Camila aproveitou para observá-lo trabalhar. Lorenzo Ferraz era um homem acostumado a ser obedecido. Sua voz ao telefone era firme, suas ordens claras e diretas. Ela notou como ele movimentava as mãos ao falar, como seus músculos se tensionavam sob a camisa quando algo o irritava. Havia uma brutalidade elegante em seus gestos, uma violência contida que transparecia mesmo em seus momentos mais calmos. Quando terminou as ligações, ele se aproximou dela devagar, como um predador que cerca sua presa. Sentou-se ao seu lado no sofá, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo e o perfume masculino que usava. "Você está nervosa", ele disse, não como pergunta, mas como constatação. "Está tremendo." Camila tentou negar, mas ele pegou sua mão e a segurou entre as suas. Suas mãos eram grandes, calejadas apesar da riqueza, e ela podia sentir cicatrizes pequenas em seus dedos. "Não precisa mentir para mim", Lorenzo continuou, seu polegar traçando círculos na palma da mão dela. "Eu sei exatamente o que você está sentindo. Medo, confusão e algo mais que você não quer admitir." Camila levantou os olhos para encontrar os dele, e o que viu lá a deixou sem ar. Não era apenas desejo, era uma fome voraz, uma necessidade que ia além do físico. Ele a queria, mas não da forma simples e direta que ela esperava. Havia camadas de emoção em seus olhos que ela não conseguia decifrar. "Eu não sou como os outros homens com quem você já lidou", ele disse, sua voz baixa e hipnótica. "Eu não vou ser gentil. Não vou fingir que isso é algo romântico ou bonito. Você assinou um contrato, e eu pretendo honrar cada cláusula dele." Ele se inclinou mais para perto, e Camila podia sentir sua respiração em seu pescoço. "Mas eu também não sou um monstro. Se você fizer exatamente o que eu pedir, quando eu pedir, como eu pedir, estes 7 dias passarão sem que você se machuque." A mão livre dele subiu até seu rosto, e ele traçou a linha de sua mandíbula com dedos que eram surpreendentemente suaves. "Você é mais bonita do que eu esperava", murmurou, "e muito mais inocente. Isso vai tornar tudo mais interessante." Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia uma promessa e uma ameaça em suas palavras, e ela não sabia qual das duas a assustava mais. Mas quando pensou em Gabriel, em seu sorriso corajoso e em sua necessidade desesperada da cirurgia, ela encontrou forças para erguer o queixo e encontrar o olhar de Lorenzo. "Eu não vou quebrar", ela disse, sua voz mais firme do que se sentia. "Faça o que precisar fazer. Eu aguento." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Lorenzo era predatório, mas havia algo como admiração em seus olhos. Ele se afastou dela lentamente, como se estivesse saboreando o momento. "Veremos", ele disse, e sua voz carregava a promessa de que os próximos dias seriam um teste de limites que ela nem sabia que possuía. A segunda noite foi quando Camila descobriu que Lorenzo Ferraz não dormia como pessoas normais. Ela havia sido instruída a usar uma camisola de seda branca que Beatriz deixara sobre sua cama. E quando desceu para o jantar, encontrou-o esperando na sala de jantar formal, uma mesa comprida de mogno que poderia facilmente acomodar 20 pessoas, mas estava posta apenas para 2. Ele usava uma camisa social preta, com os primeiros botões abertos, revelando o início de uma tatuagem que se estendia pelo peito. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes, e havia uma tensão em seus ombros que não estava presente durante o dia. O jantar foi servido por funcionários silenciosos que apareciam e desapareciam como fantasmas. Camila comeu pouco, o estômago fechado pela ansiedade, enquanto Lorenzo a observava com uma intensidade que a fazia se sentir como um animal no zoológico. Ele bebeu vinho tinto durante toda a refeição, mas parecia completamente sóbrio, apenas mais relaxado, mais perigoso. "Conte-me sobre seu irmão", ele disse de repente, quebrando o silêncio tenso que se instalara entre eles. Camila levantou os olhos, surpresa. "Por quê?" "Porque eu quero saber. Porque você está aqui por causa dele.
porque vejo como seus olhos brilham quando pensa nele, mesmo no meio de toda essa situação. A forma como ele disse isso, como se estivesse estudando cada reação dela, fez Camila hesitar. Mas havia algo genuíno em sua curiosidade, então ela decidiu responder. Gabriel nasceu com o coração defeituoso, começou, sua voz suave. Minha mãe disse que era como se Deus tivesse esquecido de terminar de fazer ele. Mas mesmo assim, ele é a pessoa mais corajosa que conheço. Nunca reclama da dor, nunca se sente mal por causa de tudo que não pode fazer. Lorenzo a escutava, em silêncio, girando o vinho na taça, seus olhos nunca saindo do rosto dela. Quando nossa mãe morreu, ele tinha 12 anos. Eu prometi para ela, nos últimos dias, que cuidaria dele, que não deixaria que nada acontecesse com ele. A voz de Camila falhou ligeiramente. É a única promessa que realmente importa na minha vida. E você faria qualquer coisa por ele. Lorenzo disse, não como pergunta, mas como constatação. Qualquer coisa, ela confirmou, encontrando seus olhos. Inclusive isso. Algo mudou na expressão de Lorenzo naquele momento. O predador, que havia estado presente durante todo o dia, recuou ligeiramente. E por um segundo, Camila viu algo quase humano em seus olhos. Depois do jantar, ele a levou para seu escritório particular na mansão, um ambiente ainda mais íntimo que o dos negócios. As paredes eram forradas de livros, havia uma lareira acesa e 2 poltronas de couro posicionadas de frente para ela. Ele serviu 2 doses de uísque e ofereceu uma para ela. Eu não bebo, Camila disse. Hoje você bebe, ele respondeu, e sua voz não admitia discussão. O uísque queimou sua garganta e trouxe lágrimas aos seus olhos, mas ela não reclamou. Lorenzo se sentou na poltrona em frente a dela, esticou as pernas e a observou por longos minutos em silêncio. Você sabe quem eu realmente sou? Ele perguntou finalmente. Sei que você é rico. Sei que controla negócios no porto. Sei que as pessoas têm medo de você. As pessoas têm medo de mim porque meu avô e meu pai construíram este império pisando em quem fosse necessário. Porque herdei não apenas a fortuna, mas também os inimigos. Porque em alguns círculos o nome Ferraz é sinônimo de morte. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não baixou os olhos. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos, baleado na porta de casa, na frente da minha mãe e minha irmã. Os assassinos nunca foram encontrados, mas eu sabia quem havia dado a ordem. Seus dedos se apertaram ao redor da taça. Demorei 5 anos para me vingar. 5 anos planejando, esperando, construindo forças suficientes para destruir completamente o homem responsável. E você conseguiu? A pergunta saiu dos lábios de Camila antes que ela pudesse se conter. O sorriso que Lorenzo lhe deu foi frio como gelo. Ele morreu gritando meu nome. Sua família perdeu tudo. Seus filhos hoje trabalham para mim, sem saber quem eu realmente sou. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma violência implícita, que fez Camila entender completamente em que tipo de mundo havia entrado. Por que está me contando isso? Ela perguntou. Porque quero que você entenda que não existe nada em minha vida que não seja calculado. Cada pessoa que entra em minha órbita está aqui por um motivo específico. Cada relacionamento que mantenho serve a um propósito. Ele se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Você também está aqui por um motivo, Camila. E não é apenas porque precisa do dinheiro. Então, por quê? Lorenzo se virou lentamente, e quando seus olhos encontraram os dela, Camila viu algo que a fez tremer. Não era apenas desejo ou possessividade, era uma fome emocional tão intensa que parecia capaz de consumi-la completamente. Porque você me lembra de algo que eu perdi há muito tempo, ele disse, sua voz quase um sussurro. Inocência. Pureza. A capacidade de amar alguém mais do que a si mesma. Ele se aproximou dela devagar, e Camila se viu incapaz de se mover, hipnotizada por sua presença. E porque, desde o momento em que você entrou naquele restaurante, eu soube que você seria minha ruína ou minha salvação. Não existe meio termo comigo, Camila. Eu não sei amar pela metade. Quando ele estendeu a mão para ela,
Camila hesitou apenas por um segundo antes de aceitá-la. Seus dedos se entrelaçaram aos dele, e ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Venha, ele disse, sua voz rouca. É hora de você descobrir quem você realmente é, quando todas as máscaras caem. Lorenzo a conduziu pelos corredores da mansão até chegarem a uma parte da casa que Camila ainda não havia explorado. Era uma ala mais antiga, onde o mármore dava lugar à madeira escura e os ambientes tinham um ar mais sombrio e íntimo. Ele parou diante de uma porta dupla de carvalho e a abriu, revelando seu quarto pessoal. O ambiente era masculino e opulento, dominado por uma cama king size com cabeceira de couro negro. As paredes eram de tijolo aparente pintado de preto fosco, quebrado apenas por algumas obras de arte contemporâneas que pareciam representar temas de dor e redenção. Uma lareira crepitava no canto, e as únicas fontes de luz eram algumas luminárias, estrategicamente posicionadas que criavam sombras dançantes. Sente-se, Lorenzo disse, indicando uma poltrona próxima à lareira. Camila obedeceu, seus olhos percorrendo o ambiente. Havia algo profundamente pessoal naquele quarto, como se cada objeto tivesse sido escolhido para refletir partes escondidas da alma de Lorenzo. Na mesa de cabeceira, ela notou vários frascos de remédios, todos com nomes que não reconhecia. Lorenzo serviu mais uísque para os dois e se sentou na beirada da cama de frente para ela. A luz do fogo dançava em seu rosto, acentuando os ângulos marcados de suas feições e fazendo suas tatuagens parecerem ainda mais misteriosas. Você tem medo de mim, ele disse, observando como ela segurava a taça com as duas mãos para disfarçar o tremor. Deveria ter? Provavelmente. Ele tomou um gole longo do uísque, mas não do jeito que você imagina. Lorenzo se levantou e caminhou até uma cômoda antiga, de onde retirou uma foto emoldurada. Voltou e a entregou para Camila. Era a imagem de uma mulher linda, de cabelos escuros e olhos gentis, abraçada a um menino de aproximadamente 10 anos, que era claramente uma versão mais jovem de Lorenzo. Minha mãe, ele explicou. Helena Ferraz. A mulher mais bondosa que já existiu nesta terra. Camila estudou a foto notando a felicidade genuína nos olhos da mulher. Ela é linda. Vocês eram próximos? Éramos. Ela era tudo para mim. Meu pai viajava constantemente por causa dos negócios. Então era ela quem me criava, quem me consolava quando eu tinha pesadelos, quem me ensinava a diferença entre o certo e o errado. Sua voz se tornou mais áspera. Até que meu pai destruiu tudo. Lorenzo se serviu mais uísque e Camila notou que suas mãos tremiam quase imperceptivelmente. Quando eu tinha 15 anos, descobri que meu pai tinha uma amante, uma mulher casada com uma filha pequena. Ele gastava fortunas com ela, comprava presentes caros, chegou até a colocar o nome dela em algumas propriedades. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Eu contei para minha mãe, pensando que estava fazendo a coisa certa. Camila sentiu o estômago se apertar, pressentindo onde a história levava. Minha mãe confrontou meu pai. Eles brigaram por dias. Ela ameaçou deixá-lo, levar metade da fortuna da família. Mas meu pai não podia permitir isso. Haveria escândalo, investigações. Outras pessoas poderiam descobrir sobre os negócios ilícitos. Lorenzo parou de falar olhando fixamente para o fogo. O que aconteceu? Camila perguntou suavemente. Ele a matou. As palavras saíram como um sussurro áspero. Fez parecer suicídio. Remédios demais, uma carta forjada falando sobre depressão. Mas eu sabia a verdade. Eu vi as marcas em seus braços onde ele a segurou. Vi o medo em seus olhos nos últimos dias. Camila sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Lorenzo, depois do funeral meu pai continuou com a amante, como se nada tivesse acontecido. E eu comecei a planejar minha vingança contra ele e contra a mulher que destruiu minha família. Lorenzo se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Demorei anos para descobrir quem ela era. Maria Silva, faxineira, trabalhava em diferentes lugares para sustentar a filha, depois que o marido as abandonou. O sangue de Camila gelou quando ouviu o nome. Silva, como o seu sobrenome.
como o sobrenome de sua mãe. A filha se chamava Camila, Lorenzo continuou, ainda de costas para ela. Uma menina bonita, de olhos grandes e sonhos grandes demais para sua condição social. Camila sentiu o mundo girar ao redor dela. A taça de uísque escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão de madeira, mas ela nem notou. Suas pernas se transformaram em gelatina e ela teve que se agarrar nos braços da poltrona para não cair. Você sabia, ela sussurrou sua voz quase inaudível. Desde o começo você sabia quem eu era. Lorenzo se virou lentamente e o que Camila viu em seus olhos a fez entender que havia caído em uma armadilha muito mais complexa e cruel do que jamais imaginou. Eu sabia que Maria Silva havia morrido de câncer há 4 anos. Sabia que sua filha cuidava de um irmão doente. Sabia que vocês moravam em Cidade Tiradentes, que ela trabalhava em uma lanchonete que estava desesperada por dinheiro para pagar uma cirurgia. Camila se levantou cambaleando, apoiando-se na parede. Você orquestrou tudo isso. O contrato, o dinheiro, Marina me procurando. Tudo foi planejado. Cada detalhe, Lorenzo confirmou, sua voz fria como gelo. Eu queria a filha da mulher, que destruiu minha vida. Queria tê-la em minhas mãos, vulnerável, desesperada. Queria fazer com ela o que meu pai fez com minha mãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila, mas ela se forçou a ficar de pé, a encará-lo. E agora? Agora que me tem aqui, o que pretende fazer? Lorenzo caminhou até ela devagar, como um predador se aproximando de sua presa ferida. Quando estava próximo o suficiente para tocá-la, ele ergueu a mão e secou uma lágrima de seu rosto com o polegar. Agora, ele disse, sua voz perigosamente suave, você vai descobrir que vingança é um prato que se come frio. E eu esperei 15 anos para saborear o meu. Camila recuou até suas costas tocarem a parede fria. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar a magnitude da traição. Não era apenas uma transação comercial. Não era apenas um contrato por dinheiro. Era uma vingança meticulosamente planejada contra ela, por algo que sua mãe havia feito décadas atrás. Minha mãe não sabia que ele era casado, ela disse, sua voz tremendo de raiva e desespero. Ela me contou sobre ele nos últimos dias, de vida. Disse que foi o único homem que a fez sentir especial, que a tratou como uma rainha por alguns meses. Ela não sabia, Lorenzo. Ela jamais destruiria uma família intencionalmente. Isso não importa agora, Lorenzo respondeu, mas havia algo diferente em sua voz, uma hesitação que não estava lá antes. O resultado foi o mesmo. Minha mãe morreu por causa dessa relação. Sua mãe morreu porque seu pai era um monstro, Camila gritou, encontrando coragem em seu desespero. Minha mãe não matou ninguém. Ela foi usada assim como você está me usando agora. Lorenzo deu um passo para trás, como se as palavras dela o tivessem atingido fisicamente. Por um momento, o homem frio e calculista desapareceu, e Camila viu algo cruzar seus olhos que parecia quase dúvida. Você não entende, ele murmurou. Eu vivi com essa dor por 15 anos. Cada noite eu ouço os gritos da minha mãe. Cada manhã eu acordo lembrando que ela morreu, achando que não era amada, que havia sido traída pelo homem em quem confiava. E agora você quer fazer a mesma coisa comigo? Camila perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Quer me destruir para se vingar de uma mulher que já está morta? Lorenzo passou as mãos pelos cabelos, uma demonstração de vulnerabilidade que Camila não esperava ver. Ele caminhou até a lareira e ficou olhando para as chamas, seus ombros tensos. Quando comecei a planejar isso, parecia tão simples, ele disse, sua voz baixa. Encontrar você, trazê-la para cá, fazê-la pagar pelos pecados de sua mãe. Mas então? Então o quê? Lorenzo se virou para ela e Camila viu uma luta interior estampada em seus olhos. Então eu a vi. Realmente a vi. A forma como você fala sobre seu irmão, como seria capaz de se sacrificar por ele, a inocência em seus olhos mesmo no meio de toda esta situação sórdida. Ele caminhou até ela novamente, mas desta vez seus movimentos eram hesitantes, quase cuidadosos.
Você não é como eu imaginava que seria. Não é gananciosa, não é calculista. Você é apenas uma menina assustada que ama seu irmão mais do que a própria vida. E isso muda alguma coisa? Camila perguntou, seu coração batendo descompassado. Lorenzo levantou a mão e tocou seu rosto suavemente, como se ela fosse feita de cristal. Muda tudo, ele sussurrou. Porque eu não consigo mais olhar para você e ver a filha da mulher que eu odeio. Eu só consigo ver você. A confissão pairou, entre eles como uma ponte sobre um abismo. Camila sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção complexa que misturava medo, raiva e algo perigosamente próximo à compreensão. Lorenzo, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Eu sei o que você vai dizer. Que isso é loucura, que eu sou um monstro, que você me odeia. Ele se afastou dela, indo até a cômoda onde pegou um dos frascos de remédio. E você estaria certa. O que é isso? Camila perguntou, observando como ele abria o frasco com mãos trêmulas. Calmantes para dormir. Lorenzo tomou 2 comprimidos sem água. Eu não durmo há 15 anos, Camila. Não realmente. Toda noite é a mesma coisa. Pesadelos, gritos. O rosto da minha mãe me implorando para salvá-la. Camila se aproximou dele cautelosamente. Quantos você toma por noite? Quantos forem necessários? Ele riu amargamente. Meu médico diz que estou lentamente me matando, mas prefiro isso à insônia. E se eu ficar? A pergunta saiu dos lábios de Camila antes que ela pudesse pensar melhor. Se eu ficar aqui de livre vontade, não por causa do contrato ou da vingança, mas por que escolho ficar, você conseguiria dormir? Lorenzo a olhou como se ela tivesse dito algo impossível. Por que faria isso? Porque reconheço dor quando vejo, Camila respondeu honestamente. Porque sei como é carregar culpa por algo que não podemos controlar. Porque talvez nós dois merecemos uma chance de encontrar paz. Lorenzo deixou o frasco cair no chão, os comprimidos se espalhando pelo tapete. Ele se aproximou dela devagar, como se ela fosse um sonho que poderia desaparecer a qualquer momento. Você não sabe o que está dizendo, ele murmurou. Eu sou um homem perigoso, Camila. Fiz coisas terríveis. Machuquei pessoas. Se você ficar comigo, não haverá volta. E se eu não me importar com isso? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. E se eu escolher ficar, porque vejo quem você realmente é por baixo de toda essa raiva e sede de vingança? As mãos de Lorenzo tremiam quando ele as colocou em seu rosto. Você não pode me salvar, Camila. Ninguém pode. Talvez não, ela sussurrou. Mas talvez você possa me deixar tentar. Quando Lorenzo a beijou, foi com uma desesperança que partiu o coração de Camila. Havia 15 anos de dor naquele beijo, uma fome emocional tão intensa que ela sentiu como se estivesse sendo consumida por ela. Mas havia também algo mais, uma esperança frágil, quase imperceptível, de que talvez não fosse tarde demais para encontrar redenção. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Lorenzo encostou a testa na dela, suas respirações se misturando no espaço pequeno entre eles. Eu não sei como amar sem machucar, ele confessou. Então me ensine, Camila sussurrou de volta. E eu ensino você. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Lorenzo dormiu sem medicamentos. Camila permaneceu acordada ao seu lado, observando como seu rosto se suavizava no sono, como os músculos tensos finalmente relaxavam. Ele murmurava, palavras incompreensíveis, e às vezes seu corpo se contraía como se estivesse lutando contra pesadelos invisíveis, mas quando ela tocava suavemente seu braço, ele se acalmava. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pelas cortinas pesadas, Lorenzo abriu os olhos lentamente. Por um momento ele pareceu desorientado, como se não conseguisse acreditar que havia dormido. Então seus olhos encontraram os de Camila, e algo mudou em sua expressão. Você ficou acordada a noite toda, ele disse, sua voz rouca de sono. Alguém precisava cuidar de você, ela respondeu simplesmente. Lorenzo se sentou na cama, passando as mãos pelo rosto. Eu sonhei com minha mãe, ele disse, sua voz carregada de emoção. Mas desta vez, ela não estava gritando. Ela estava sorrindo.
Camila sentou-se ao lado dele, tomando cuidado para não tocar, mas ficando próxima o suficiente para que ele soubesse que ela estava ali. Como ela era realmente? Um sorriso melancólico cruzou o rosto de Lorenzo. Ela cantava enquanto cozinhava. Sempre cantava. Tinha uma voz linda, meio rouca, que ela dizia ter herdado da minha avó. Ela adorava plantas. A casa era cheia de vasos, flores em todos os cantos. Ela te amava muito, Camila disse suavemente. Amava. E eu a amava também, mais do que qualquer coisa no mundo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando ela morreu, eu jurei que nunca mais permitiria que alguém fosse importante o suficiente para me destruir daquele jeito. Mas você permitiu, Camila observou. Comigo. Lorenzo a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Sim, e isso me apavora mais do que qualquer inimigo que já enfrentei. Eles foram interrompidos por batidas discretas na porta. Beatriz entrou carregando uma bandeja com café da manhã, mas parou abruptamente ao ver Camila ali, claramente tendo passado a noite no quarto de Lorenzo. Perdão, senhor, ela disse, preparando-se para sair. Tudo bem, Beatriz, Lorenzo disse. Deixe a bandeja ali e prepare o quarto da Camila para que ela se mude para cá. Beatriz assentiu profissionalmente, mas Camila viu a surpresa em seus olhos. Quando a governanta saiu, Lorenzo se virou para ela. Se você vai ficar, de verdade, como minha mulher. Eu nem disse que ficaria, Camila protestou, mas sua voz não carregava convicção. Não precisa dizer. Está escrito em seus olhos. Lorenzo se levantou e caminhou até a janela, mas antes que tome uma decisão definitiva, há algo que você precisa saber. Camila sentiu um frio no estômago. O quê? O médico que está cuidando do seu irmão, Dr. Rafael Santos. Ele não é apenas um cardiologista talentoso. Ele é meu primo. O mundo de Camila pareceu inclinar-se novamente. O quê? Eu o coloquei lá. Pedi para que ele cuidasse especialmente do Gabriel, que me mantivesse informado sobre seu estado, que criasse um senso de urgência quando fosse necessário. Lorenzo não conseguia olhar para ela. A cirurgia do seu irmão não era tão urgente quanto ele fez parecer. Gabriel está estável e pode esperar alguns meses sem problemas. Camila se levantou da cama bruscamente, sentindo uma mistura de alívio e fúria. Você manipulou tudo, cada detalhe da minha vida. Sim, Lorenzo admitiu. Mas agora eu quero consertar isso. Quero que você escolha ficar porque quer, não porque precisa. E Gabriel? Terá a melhor cirurgia possível, com os melhores médicos do país. Não importa o que você decidir sobre nós. Lorenzo finalmente se virou para ela. Eu já transferi o dinheiro para sua conta. O contrato está cancelado. Você é livre para ir embora agora, se quiser. Camila ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo. A manipulação, as mentiras, mas também a vulnerabilidade que havia visto nele na noite anterior. A forma como ele dormira pacífico, ao seu lado, como uma criança perdida que finalmente encontrara o caminho para casa. Por que está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Porque eu me apaixonei por você, Lorenzo disse simplesmente. E porque minha mãe não criou um monstro, ela criou um homem que perdeu o caminho, mas que talvez ainda possa encontrá-lo de volta. Camila caminhou até ele, parando apenas quando estavam face a face. Se eu ficar, as coisas vão ter que mudar. Nada de manipulação, nada de jogos, nada de usar as pessoas como peças de xadrez. Eu não sei se consigo ser diferente do que sou, Lorenzo admitiu. Então vamos descobrir juntos, ela disse, colocando a mão em seu peito, sentindo seu coração bater acelerado. Mas desta vez vamos fazer isso do jeito certo. Lorenzo cobriu a mão dela com a sua. Você tem certeza? Porque se ficar, eu nunca mais vou deixar você ir embora. Eu não sei compartilhar, Camila. Não sei amar pela metade. Eu também não, ela respondeu, surpreendendo ambos com sua própria intensidade. Eu te amo, Lorenzo. Amo o homem que você poderia ser e talvez também ame o homem que você é agora com todos os seus defeitos. Quando ele a beijou desta vez, foi diferente. Não havia desespero ou dor, apenas uma promessa silenciosa
de que eles encontrariam um jeito de construir algo belo sobre as ruínas de seus passados destruídos. Mas do lado de fora da janela, um carro preto estacionava discretamente na rua. Dentro dele, um homem observava a mansão através de binóculos, falando baixo em um celular. As palavras que ele pronunciava fariam Lorenzo entender que seu passado ainda não havia terminado de cobrar suas dívidas. Ele tem uma fraqueza agora. O homem disse, uma garota. É hora de usar isso contra ele. 2 semanas depois que Camila decidiu ficar, a fim-se vida na mansão havia encontrado um ritmo diferente. Lorenzo ainda acordava às vezes no meio da noite, suado e gritando, mas agora havia braços suaves para acalmá-lo, uma voz doce, sussurrando que estava tudo bem. Camila havia visitado Gabriel 3 vezes, sempre acompanhada por Lorenzo, e viu com seus próprios olhos que seu irmão estava realmente estável e sendo cuidado pelos melhores médicos. Naquela manhã de quinta-feira, Camila estava no jardim, tentando recriar o canteiro, de flores que Helena Ferraz havia plantado anos atrás. Lorenzo havia encontrado as plantas favoritas da mãe em um viveiro caro da cidade, e agora Camila as transplantava cuidadosamente, seguindo instruções de fotos antigas que Beatriz havia guardado. Ela ficaria feliz em ver você fazendo isso, Lorenzo disse, aproximando-se por trás e envolvendo-a com os braços. Você acha? Camila se recostou contra seu peito, sentindo a solidez reconfortante de seu corpo. Às vezes me pergunto se ela me aprovaria. Ela te amaria, Lorenzo disse, com convicção. Você tem a mesma gentileza que ela tinha, a mesma força silenciosa. Eles foram interrompidos por Carlos, o chefe de segurança de Lorenzo, que se aproximou com uma expressão preocupada. Senhor, precisamos conversar, ele disse, olhando significativamente para Camila. Pode falar na frente dela, Lorenzo respondeu. Mas sua postura se enrijeceu. Temos informações de que Rodrigo Mendes está de volta ao Brasil. O sangue de Lorenzo gelou. Rodrigo Mendes era o filho mais velho do homem que ele havia destruído em vingança pela morte de seu pai. O filho que havia jurado um dia se vingar da família Ferraz. Tem certeza? Lorenzo perguntou, sua voz já assumindo o tom frio e calculista que Camila havia aprendido a temer. Ele chegou ontem de Lisboa. Nossos contatos no aeroporto confirmaram. E, senhor? Carlos hesitou. Ele não veio sozinho. Trouxe homens. Muitos homens. Camila sentiu Lorenzo se afastar dela, fisicamente e emocionalmente. Em segundos, o homem que havia estado em seus braços se transformou num empresário implacável que comandava um império construído sobre sangue e medo. Dobre a segurança da casa, coloque homens na escola do Gabriel, e eu quero saber onde Rodrigo está se hospedando até o fim do dia. Já providenciei tudo isso, senhor, mas há algo mais. Carlos olhou para Camila com pena. Ele sabe sobre a senhorita. Tem fotos dela saindo e entrando da mansão. Alguém está passando informações para ele. A realidade atingiu Camila, como um soco no estômago. Ela não estava apenas apaixonada por Lorenzo, estava agora no centro de uma guerra que começara antes mesmo de ela nascer. Eu preciso sair daqui, ela disse, dando um passo para trás. Preciso sair antes que ele use isso contra você. Não, Lorenzo disse firmemente segurando seu braço. Você não vai a lugar nenhum. Lorenzo, seja racional. Se ele me usar para chegar até você, ele não vai conseguir. Lorenzo a interrompeu, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Porque eu vou matá-lo antes. Não, Camila gritou, surpreendendo ambos os homens. Não vai haver mais mortes por minha causa. Não vou ser responsável por mais violência. Lorenzo a puxou para perto, suas mãos agarrando seus ombros com força. Você não entende. Rodrigo não vai parar até me destruir completamente. E agora que ele sabe sobre você, não vai parar até te machucar também. Então deixe-me ir embora. Deixe-me levar Gabriel para longe, para onde ele não possa nos encontrar. E viver o resto da vida fugindo, olhando por cima do ombro a cada minuto. Lorenzo balançou a cabeça violentamente. Isso não é vida, Camila. É melhor que estar morta. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Carlos discretamente se afastou alguns passos, mas permaneceu alerta,
Lorenzo soltou Camila e passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava lutando consigo mesmo. Há anos eu espero por esse momento, ele disse finalmente. Sabia que um dia Rodrigo voltaria atrás de mim. Pensei que estaria preparado. E não está? Lorenzo a olhou com uma vulnerabilidade que partiu seu coração. Não para lutar por alguém que amo, não para ter algo a perder além da minha própria vida. Camila se aproximou dele novamente, colocando as mãos em seu rosto. Então não lute, vamos embora juntos, os três. Você, eu e Gabriel. Podemos recomeçar em algum lugar onde ninguém nos conheça. Você não entende quem eu sou, Lorenzo disse, cobrindo suas mãos com as dele. Eu não posso simplesmente abandonar tudo. Tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim, negócios que podem ser vendidos, transferidos. Lorenzo, nada disso vale mais que sua vida, que nossa vida. Por um momento Camila viu esperança em seus olhos. Viu-o considerar a possibilidade de uma vida normal, longe da violência e da vingança que havia definido sua existência por tanto tempo. Mas então seu telefone tocou, Carlos atendeu e sua expressão ficou sombria. Senhor, ele disse, sua voz tensa. Eles pegaram Gabriel. O mundo de Camila desabou. Suas pernas cederam e ela teria caído se Lorenzo não a tivesse segurado. Não. Ela sussurrou. Não, não, não. Como? Lorenzo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Interceptaram a ambulância que o levava para os exames de rotina. Mataram os 2 seguranças que estavam com ele. Carlos pausou. Rodrigo, deixou um recado. Quer se encontrar com o senhor hoje à noite no armazém 7 do Porto, sozinho. Lorenzo ajudou Camila a se sentar em um banco do jardim, vendo como ela tremia incontrolavelmente. Então se virou para Carlos com uma expressão que o homem nunca havia visto antes, uma mistura de fúria assassina e desespero total. Prepare tudo, Lorenzo disse. Mas não vou sozinho. Rodrigo quer uma guerra, então é isso que ele vai. Tarkaisar, Lorenzo não, Camila conseguiu dizer através das lágrimas. É uma armadilha. Ele quer que você vá lá para te matar. Provavelmente. Lorenzo concordou. Mas ele tem seu irmão. E eu prefiro morrer tentando salvá-lo do que viver, sabendo que não tentei. Ele se ajoelhou diante de Camila, tomando suas mãos entre as suas. Se eu não voltar esta noite, Carlos tem instruções para levá-la para um lugar seguro. Você terá dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. E Gabriel terá todos os cuidados médicos que precisar. Eu não quero. Seu dinheiro, Camila soluçou. Eu quero você. Vivo. Lorenzo beijou suas mãos suavemente. E eu quero uma vida com você. Mas primeiro, preciso terminar isso de uma vez por todas. A noite caiu sobre São Paulo como um manto negro. E o Porto de Santos nunca pareceu tão sinistro. Lorenzo estava no banco traseiro de um carro blindado, verificando pela última vez suas armas e o colete à prova de balas. Ao seu lado, Camila permanecia em silêncio, olhando pela janela as luzes da cidade que passavam rapidamente. Você não deveria estar aqui, Lorenzo disse pela 10ª vez. E você não deveria estar indo sozinho para uma armadilha, Camila respondeu, sua voz firme apesar do medo que sentia. Gabriel é meu irmão. Eu não vou ficar em casa esperando notícias. Se algo acontecer comigo, Carlos vai tirar você de lá imediatamente. Você promete que vai embora? Camila se virou para ele, e Lorenzo viu uma determinação em seus olhos que não esperava. Eu prometo que vou fazer tudo para que nós 3 saiamos vivos dessa situação. Eles chegaram ao porto às 10 da noite. O local estava estranhamente silencioso, com apenas o som das ondas batendo contra os pilares e o barulho distante de navios cargueiros. Carlos estacionou a uma distância segura do armazém 7. E Lorenzo podia ver várias figuras escuras posicionadas estrategicamente ao redor do prédio. Senhor, são pelo menos 15 homens, Carlos informou através do rádio. Nossos atiradores estão posicionados, mas eles têm a vantagem numérica. E Gabriel? Lorenzo perguntou. Confirmamos que ele está dentro do armazém.
vivo, pelo que conseguimos observar. Lorenzo respirou fundo e verificou sua pistola uma última vez. Quando se preparava para sair do carro, Camila segurou seu braço. Espere, ela disse. Tem algo que eu nunca te contei sobre minha mãe. Camila, agora não é hora. É sim, ela o interrompeu. Ela me contou que o homem por quem se apaixonou tinha um filho. Um menino de olhos tristes que ela via às vezes quando visitava. O escritório dele. Ela disse que sempre quis conhecer esse menino, cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Lorenzo ficou imóvel, processando as palavras. Minha mãe te amava, Lorenzo. Mesmo sem te conhecer direito, ela se preocupava com você. Ela fazia meu pai prometer que cuidaria de você se algo acontecesse com ela. Isso não é possível, Lorenzo murmurou. Ela morreu culpada, Lorenzo. Culpada por ter se apaixonado, por um homem casado, por ter causado dor a uma família. Mas principalmente culpada por deixar para trás um menino que ela sabia que ficaria sozinho no mundo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lorenzo. Por que nunca me contou isso? Antes, porque você precisava descobrir sozinho que o amor não é vingança, que perdoar não é fraqueza. Camila beijou seu rosto suavemente. Agora vá buscar meu irmão e volte para mim. Lorenzo saiu do carro com o coração pesado, mas também com uma clareza que não sentia há anos. Caminhou em direção ao armazém, suas mãos levantadas em sinal de paz, mas com todos os sentidos alertas. Rodrigo Mendes o esperava no centro do armazém vazio, cercado por seus homens armados. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelos grisalhos e olhos que brilhavam com uma sede de vingança que Lorenzo reconhecia muito bem. Gabriel estava amarrado a uma cadeira ao lado dele, consciente, mas claramente machucado. Lorenzo Ferraz, Rodrigo disse, sua voz ecoando no espaço vazio. Finalmente nos encontramos cara a cara. Rodrigo, Lorenzo respondeu, parando a uma distância segura. Você quer acertar contas comigo, não com um menino inocente. Deixe-o ir. Inocente. Rodrigo riu amargamente. Como meu pai era inocente quando você o destruiu? Como minha família era inocente quando perdemos tudo por causa da sua vingança? Seu pai matou o meu, Lorenzo respondeu mantendo a voz calma. E sua família sabia exatamente como ele ganhava dinheiro. Isso não justifica o que você fez, Rodrigo gritou, apontando sua arma para Lorenzo. Você não se contentou em matar meu pai. Destruiu nossos negócios. Nos deixou na miséria, forçou minha mãe ao suicídio. Lorenzo sentiu o estômago se apertar. Ele sabia que sua vingança havia sido completa, mas nunca soube dos detalhes sobre o que acontecera com a família depois. Não sabia sobre sua mãe, ele disse honestamente. Claro que não sabia, porque você não se importava com as consequências, assim como não se importa agora. Rodrigo acenou para um de seus homens, que se aproximou de Gabriel com uma faca. Este menino vai morrer por causa das suas escolhas, assim como minha mãe morreu por causa das escolhas do meu pai. Pare! Lorenzo gritou dando um passo à frente. Você quer me matar? Então me mate, mas deixe o menino fora disso. Não, Rodrigo disse, um sorriso cruel no rosto. Primeiro você vai assistir ele morrer, depois a sua namoradinha, e só então será a sua vez. A namoradinha dele já está aqui. Uma voz feminina ecoou através do armazém. Lorenzo se virou em pânico e viu Camila caminhando em direção a eles, as mãos levantadas, completamente desarmada. Seu coração parou de bater por um momento. Camila. Não, ele gritou. Está tudo bem, ela respondeu surpreendentemente calma. Eu vim me entregar. Rodrigo pareceu confuso pela reviravolta. Que jogo é esse? Não é jogo nenhum, Camila disse, parando ao lado de Lorenzo. Eu vim propor uma troca, minha vida pela do meu irmão. Você está louca, Lorenzo sussurrou. Para ela. Não, ela sussurrou de volta. Eu confio em você. Rodrigo observou os dois por um momento, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Muito tocante, ele disse finalmente, mas não muda nada. Todos vocês vão morrer hoje. Foi então que Camila fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou de Rodrigo lentamente, ignorando as armas apontadas para ela. Você perdeu sua mãe por causa de uma guerra entre homens, ela disse, sua voz suave mas firme.
Eu perdi a minha por causa da pobreza e da falta de cuidados médicos adequados. Lorenzo perdeu a dele por causa da ganância e do ciúme do próprio pai. Rodrigo hesitou, claramente não esperando aquela abordagem. Nós três sabemos como é crescer sem mãe, Camila continuou. Sabemos a dor, a raiva, a sensação de que o mundo é injusto. Mas olhe onde essa raiva nos trouxe. Estamos aqui, apontando armas uns para os outros, perpetuando o ciclo de violência que destruiu nossas famílias. Cale a boca, Rodrigo disse. Mas sua voz havia perdido parte da convicção. Minha mãe me ensinou que a única forma de quebrar um ciclo de dor é escolher não passá-la adiante, Camila disse, agora próxima o suficiente para tocar o braço dele. É escolher perdoar, mesmo quando é a coisa mais difícil do mundo. Por um momento, o armazém ficou completamente silencioso. Rodrigo olhou para Camila, depois para Lorenzo, depois para Gabriel amarrado na cadeira. Lorenzo viu algo mudando em seus olhos, uma luta interna entre a sede de vingança e algo mais humano. Foi então que tudo desabou. Um dos homens de Rodrigo, nervoso com a tensão do momento e o discurso emocional de Camila, disparou acidentalmente sua arma. O tiro ecoou pelo armazém como um trovão, e em segundos o local se transformou em um campo de batalha. Os atiradores de Lorenzo, posicionados do lado de fora, responderam imediatamente, e o tiroteio que se seguiu foi caótico e brutal. Lorenzo se jogou sobre Camila, derrubando-a no chão e protegendo-a com seu próprio corpo enquanto balas zuniam sobre suas cabeças. Rodrigo gritou ordens para seus homens, mas metade deles já havia sido atingida pelos francotiradores de Lorenzo. Gabriel! Camila gritou, tentando se levantar para chegar até seu irmão. Fica baixa! Lorenzo ordenou, segurando-a firmemente, enquanto disparava contra os homens de Rodrigo. No meio do caos, Rodrigo conseguiu chegar até Gabriel e pressionou sua arma contra a cabeça do jovem. Parem de atirar, ou eu mato o menino! Ele gritou. O tiroteio cessou imediatamente. Lorenzo se levantou lentamente, sua arma ainda em punho, mas apontada para baixo. Deixe-o ir, Rodrigo, sua briga é comigo. Minha briga é com tudo que você ama, Rodrigo respondeu, sua voz carregada de desespero e raiva. Você me tirou tudo. Agora eu vou tirar tudo de você. Você tem razão, Lorenzo disse, surpreendendo. Todos. Eu destruí sua família. Fiz isso friamente, calculadamente, sem pensar nas consequências para pessoas inocentes como sua mãe. Rodrigo piscou, claramente não esperando aquela confissão. Eu me tornei o mesmo tipo de monstro que meu pai era, Lorenzo continuou. Pensei que estava fazendo justiça, mas estava apenas perpetuando a violência. Lorenzo, o que você está fazendo? Camila sussurrou. O que deveria ter feito há muito tempo. Ele respondeu, baixando completamente sua arma e jogando-a no chão. Rodrigo, você quer me matar? Então me mate. Mas primeiro, deixe-me dizer uma coisa. Lorenzo caminhou lentamente em direção a Rodrigo, ignorando as armas dos homens que ainda estavam de pé. Eu matei seu pai porque ele assassinou o meu, mas isso não trouxe paz para minha alma. Não trouxe minha mãe de volta, só trouxe mais dor, mais culpa, mais noites sem dormir. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se você me matar agora, terá sua vingança, mas terá também minhas noites de insônia, meus pesadelos, meu vazio. Você acha que isso vai me fazer ter pena de você? Rodrigo perguntou, mas sua voz tremia. Não, Lorenzo disse, parando a poucos metros de distância. Mas talvez faça você entender que matar não é a resposta. Nunca foi. Camila observava a cena com o coração partido, vendo o homem que amava se expor completamente, oferecendo sua vida para salvar seu irmão. Ela sabia que Lorenzo estava sendo sincero. Ele havia encontrado redenção através do amor dela, e agora estava disposto a morrer por isso. Eu te peço perdão, Lorenzo disse, sua voz quebrando. Perdão por destruir sua família. Perdão por ter causado a morte de sua mãe. Perdão por ter feito de você o homem cheio de raiva que é hoje. Rodrigo hesitou, e por um momento, Camila viu o menino órfão por trás do homem vengativo.
Viu a dor que ele carregava, a mesma dor que Lorenzo havia carregado por 15 anos. Não é o suficiente, Rodrigo sussurrou, mas sua arma tremeu em suas mãos. Eu sei, Lorenzo concordou. Por isso, vou oferecer algo mais. Tudo que sobrou, dos negócios do seu pai, todos os bens que confisquei da sua família, eu vou devolver. Você pode reconstruir tudo o que perdeu. E você acha que dinheiro resolve tudo? Não, Lorenzo disse. Mas talvez dê a você uma chance de recomeçar. De ser melhor do que eu fui. Rodrigo olhou para Lorenzo, depois para Camila, depois para Gabriel. Suas mãos tremiam violentamente e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Minha mãe, ele disse, sua voz quebrada. Ela se matou porque não conseguia viver com a vergonha. Porque perdemos tudo e ela não suportou ver os filhos passando necessidade. Eu sinto muito, Lorenzo disse, e era visível que ele falava do fundo do coração. Ela me fez prometer que eu cuidaria dos meus irmãos mais novos, que não deixaria que nada acontecesse com eles. Rodrigo baixou ligeiramente a arma. Mas eu os abandonei para vir atrás de você. Eles estão em Lisboa, sem dinheiro, sem ninguém para cuidar deles. Camila se levantou lentamente, ignorando os protestos silenciosos de Lorenzo. Então volte para eles, ela disse suavemente. Seja o irmão que sua mãe queria que você fosse. Seja o homem que ela ficaria orgulhosa de chamar de filho. Rodrigo a olhou com olhos cheios de lágrimas. Como você pode falar de perdão depois de tudo? Porque eu entendo sua dor, Camila respondeu. E porque sei que minha mãe não gostaria que eu carregasse ódio no coração. Ela me ensinou que o amor é sempre mais forte que a vingança. Por longos minutos, ninguém se moveu. O armazém estava silencioso, exceto pelos gemidos de alguns homens feridos. Finalmente, Rodrigo baixou completamente a arma e soltou Gabriel. Isso não acabou, ele disse, mas sua voz havia perdido toda a agressividade. Eu não consigo simplesmente esquecer. Ninguém está pedindo para você esquecer, Lorenzo disse. Mas talvez você possa escolher construir algo novo ao invés de destruir o que resta. Rodrigo acenou para seus homens, que ainda estavam de pé, e eles começaram a se mover em direção à saída. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Se eu descobrir que você está mentindo sobre devolver os bens da minha família... Você não descobrirá, Lorenzo garantiu, porque eu não estou mentindo. Rodrigo assentiu uma vez e desapareceu, na escuridão da noite, levando seus homens com ele. Camila correu até Gabriel e o abraçou desesperadamente, verificando se ele estava ferido. O jovem estava pálido e assustado, mas vivo e relativamente ileso. Está tudo bem, ela sussurrou, acariciando seus cabelos. Está tudo bem agora. Lorenzo se aproximou deles lentamente, ainda processando o que havia acontecido. Camila estendeu uma mão para ele e quando ele a tocou, ela o puxou para o abraço. Acabou. Ela sussurrou contra seu peito. Finalmente acabou. Mas Lorenzo sabia que, na verdade, estava apenas começando. Pela primeira vez, em sua vida adulta, ele tinha a chance de construir algo baseado no amor ao invés da vingança. E com Camila e Gabriel ao seu lado, ele estava pronto para descobrir quem poderia se tornar. Um ano depois, a mansão em Alto de Pinheiros havia se transformado completamente. Os jardins floresciam com as mesmas flores que Helena Ferraz havia plantado décadas atrás, cuidadosamente restaurados por Camila. O som de risadas ecoava pelos corredores que antes conheciam apenas silêncio e tensão. E pela primeira vez em 15 anos, aquela casa parecia realmente um lar. Gabriel havia se submetido à cirurgia 3 meses após os eventos no Porto, e a recuperação foi perfeita. Agora, aos 17 anos, ele estudava em uma das melhores escolas particulares de São Paulo e sonhava em ser médico cardiologista para ajudar outras crianças como ele. Sua relação com Lorenzo havia começado tensa. Era difícil aceitar o homem que havia orquestrado tanto sofrimento em suas vidas, mas com o tempo, ele viu como Lorenzo genuinamente amava sua irmã e como havia mudado. Lorenzo cumpriu sua promessa a Rodrigo.
Todos os bens confiscados da família Mendes foram devolvidos, junto com uma quantia adicional como compensação pelos anos de sofrimento. Rodrigo voltou para Lisboa, onde usou o dinheiro para abrir um negócio legítimo e cuidar dos irmãos mais novos. Eles trocavam e-mails ocasionalmente, não exatamente uma amizade, mas um reconhecimento mútuo de que ambos haviam escolhido um caminho diferente. Os negócios de Lorenzo também mudaram drasticamente. Ele vendeu a maior parte de suas operações portuárias e investiu em empresas de tecnologia e sustentabilidade. Ainda era rico, mas agora sua riqueza vinha de fontes que não o faziam perder o sono à noite. Ele criou uma fundação em nome de sua mãe, que oferecia bolsas de estudo para jovens carentes e cuidados médicos gratuitos para crianças com problemas cardíacos. Naquela manhã de sábado, Camila estava na cozinha preparando o café da manhã quando sentiu braços familiares se envolverem ao redor de sua cintura. Lorenzo havia acordado sem pesadelos pela 5ª noite consecutiva, um recorde pessoal. "Bom dia, meu amor." Ele murmurou contra seu pescoço, beijando suavemente a pele ali. "Bom dia," ela respondeu, se virando em seus braços para beijá-lo adequadamente. "Dormiu bem?" "Como um bebê. Você tem poderes mágicos." "Ou talvez você finalmente tenha encontrado paz," Camila sugeriu, acariciando seu rosto. Lorenzo havia mudado fisicamente também. Ainda era imponente e atraente, mas suas feições estavam mais suaves, seus olhos mais brilhantes. Ele sorria genuinamente agora, não apenas os sorrisos frios e calculados do passado. "Gabriel já desceu?" ele perguntou. "Ainda está dormindo, é sábado, lembra? Adolescentes hibernam nos fins de semana." Lorenzo riu, um som que Camila nunca se cansava de ouvir. "Falando em hibernação, que tal voltarmos para a cama por mais 1 hora?" "Tentador," Camila disse, beijando-o novamente. "Mas temos uma visita importante hoje." "Ah, é verdade. Dr. Santos vem verificar como Gabriel está se adaptando à medicação nova." Rafael Santos, o primo de Lorenzo que havia cuidado de Gabriel, tornara-se um amigo querido da família. A culpa inicial que Lorenzo sentia por ter usado Rafael em seus planos havia se transformado em gratidão genuína quando viu como o médico realmente se importava com o bem-estar de Gabriel. Eles foram interrompidos por Gabriel descendo as escadas, ainda de pijama e com os cabelos bagunçados. "Bom dia, família," ele disse, se esticando. Nos últimos meses ele havia crescido alguns centímetros e ganhado peso saudável. A cirurgia havia sido um sucesso completo. "Bom dia, campeão," Lorenzo respondeu, e Camila sorriu ao ver como o relacionamento entre eles havia evoluído. Gabriel agora chamava Lorenzo pelo nome, não com a frieza inicial, mas com um carinho genuíno. "O Dr. Rafael já chegou?" Gabriel perguntou, servindo-se de suco de laranja. "Ainda não, mas quando ele chegar quero que você conte sobre aqueles episódios de tontura que teve na semana passada." "Cam, eu já te disse que foi só porque eu corri demais na educação física. Não foi nada relacionado ao coração." "Mesmo assim, é melhor verificar," Lorenzo disse, apoiando Camila. "Saúde não é brincadeira." Gabriel revirou os olhos, mas concordou. A campainha tocou, e Beatriz anunciou a chegada do Dr. Rafael. Depois do exame, que confirmou que Gabriel estava perfeitamente saudável, os 4 se sentaram no jardim para conversar. Rafael havia se tornado confidente de Lorenzo no processo de mudança dos negócios, oferecendo conselhos sobre como redirecionar sua vida. "Como vai o projeto da nova clínica?" Rafael perguntou. "Melhor do que esperávamos," Lorenzo respondeu, seus olhos brilhando de orgulho. "Conseguimos financiamento para 3 unidades em bairros periféricos. A primeira deve abrir no mês que vem." "E você?" "Camila, como está se adaptando ao curso de pedagogia?" Camila havia voltado aos estudos cursando pedagogia em uma universidade particular. Seu sonho era trabalhar com crianças carentes, talvez abrir uma escola comunitária no futuro. "Está sendo desafiador," ela admitiu, "mas gratificante. Quero trabalhar na fundação quando me formar, ajudar outras famílias como a nossa." "Nossa família não era carente," Gabriel protestou brincando. "Éramos apenas
financeiramente desafiados. Todos riram, e Camila sentiu uma onda de gratidão ao olhar ao redor. Esta vida, esta família imperfeita, mas amorosa, era mais do que ela jamais ousou sonhar. Mais tarde naquela noite, depois que Rafael havia ido embora e Gabriel estava em seu quarto estudando, Lorenzo e Camila caminhavam pelos jardins sob a luz da lua. Eles faziam isso toda noite agora, um ritual silencioso que os conectava ao final de cada dia. Tem algo que quero te mostrar, Lorenzo disse, parando próximo à fonte que havia sido restaurada. Ele se ajoelhou no chão e Camila sentiu seu coração disparar quando viu a pequena caixa de veludo em suas mãos. Camila Silva, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você me salvou de mim mesmo. Me ensinou que o amor é mais forte que a vingança, que o perdão é mais poderoso que o ódio. Você me deu uma família, uma razão para viver, uma chance de ser o homem que minha mãe queria que eu fosse. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Quer se casar comigo? Lorenzo perguntou, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindo. Não porque precisa, não por causa de um contrato, mas porque escolhe construir uma vida comigo? Sim, Camila sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando Lorenzo deslizou o anel em seu dedo, Camila pensou em sua mãe, em como ela ficaria feliz em saber que sua filha havia encontrado não apenas amor, mas o tipo de amor que transforma e redime. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas perfeita no jardim da mansão. Gabriel foi o padrinho de Lorenzo, Rafael foi o padrinho de Camila, e Beatriz chorou mais que qualquer um durante os votos. 2 anos depois, quando Camila deu à luz uma menina de olhos grandes e cabelos escuros, eles a nomearam Helena em homenagem à mãe de Lorenzo. E quando a pequena Helena deu seus primeiros passos no mesmo jardim onde seus pais se apaixonaram, Camila soube que haviam quebrado definitivamente o ciclo de dor e vingança, substituindo-o por algo muito mais poderoso. Uma família construída sobre amor, perdão e segundas chances. Lorenzo Ferraz, que um dia foi um homem consumido pela sede de vingança, agora era simplesmente um marido dedicado, um pai amoroso e um irmão escolhido para Gabriel. E Camila, que havia começado sua jornada como uma mulher desesperada disposta